Irmãos, a paz do Senhor. Quero deixar um versículo da palavra de Deus para a tua vida e para a tua meditação. Vou ser rápido e breve aqui. 1 Reis 20 diz assim: o rei Ben-Hadad da Síria convocou todo o seu exército e, acampado de 32 reis com seus cavalos e carros de guerra, cercou e atacou Samaria. Ele enviou mensageiros à cidade, a Acabe, o rei de Israel, e lhe disseram: isto é o que diz Ben-Hadad: a sua prata e seu ouro são meu, e o melhor das suas mulheres e seus filhos também. O rei respondeu: que seja conforme tu dizes, ó rei, meu senhor. Eu e tudo que temos somos teu. Os mensageiros voltaram ao rei e disseram: assim diz Ben-Hadad: mandei tomar sua prata e seu ouro, suas mulheres e seus filhos, mas amanhã, a esta hora, enviaremos oficiais para vasculhar o seu palácio e suas casas, e a casa dos seus oficiais. Eles me trarão tudo o que você considera de valor. O rei de Israel convocou todas as autoridades de Israel, que lhe disseram: veja como este homem está querendo nossa desgraça. Mandou tomar minhas mulheres e meus filhos, mas minha prata e meu ouro eu não neguei. As autoridades e todo o povo responderam: não lhe dê atenção, nem concordo com as suas exigências. Irmãos, vem com calma para vocês poderem entender. Nessa palavra que eu li de 1 Reis 20, a Bíblia fala que Ben-Hadad ele faz um cerco em Samaria. Percebe que após ele fazer um cerco em Samaria, lembrando bem que Ben-Hadad está com um exército poderoso com ele. A Bíblia diz que tinha 32 reis junto com ele e tinha um exército poderoso com ele ali, porque tinha cavalos e cavaleiros. Então percebe que ele estava com os aliados ao seu companheirismo ali. Só que a palavra do Senhor vai dizer que quando ele cerca Samaria, a Bíblia diz que ele vai mandar uma mensagem para Acabe, para o rei de Israel. Ele vai falar assim para Acabe: ó, a sua prata, o seu ouro, seus filhos e suas mulheres serão meu. Escuta isso aqui. Perceba um detalhe: tudo que Acabe tem, Ben-Hadad queria tomar para si. Queria tomar os despojos, queria tomar tudo, a família também. Só que uma coisa que eu achei interessante, presta atenção no que ele vai falar, presta atenção. Quando ele perde as mulheres e os filhos, você vai ver que Acabe fala assim: tá bom, rei, tudo que eu tenho é seu, escuta só. Aí ele vai fazer mais uma exigência, ele vai falar assim: ó, amanhã por esta hora, está escrito, irmão, no versículo número 6, amanhã por esta hora enviarei meus oficiais para dar uma olhada no seu palácio e na casa dos seus oficiais, para ver se tem coisa de valor, e eles me trarão. Segura isso. Percebe que Ben-Hadad quer infiltrar os seus oficiais no palácio de Acabe e na casa dos oficiais de Acabe só para ver se tinha algo de valor dentro, para poder trazer para ele. O que significa isso? Tem pessoas, filho, só quer entrar na sua casa e na sua vida para ver o que você tem, para ver o que você possui, para ver como é. Você está entendendo? Presta atenção. Olha que negócio tremendo, filho. Pode perceber que ele queria infiltrar ali os seus oficiais para olhar o que tinha no palácio de Acabe. Olha o que ele disse: amanhã, a esta hora, enviaremos oficiais para vasculhar o seu palácio e a casa dos seus oficiais, e eles me trarão tudo que vocês consideram de valor. Então, ou seja, ele está querendo infiltrar os seus oficiais para dar uma olhadinha no palácio de Acabe e na casa dos oficiais de Acabe para ver o que tem de valor, para trazer para ele. São pessoas, filho, que só querem entrar na sua vida, na sua casa, para ver o que você possui. Pode perceber, filho. Você lembra lá em Isaías 38, quando Ezequias pegou a doença mortal? Depois que Deus curou depois que Deus curou Ezequias da doença mortal, a Bíblia diz que os babilônicos ficou sabendo, mandaram presente para ele, e a palavra do Senhor vai dizer que Ezequias, ele mostrou o arsenal, mostrou o seu palácio, mostrou a tesouraria para os babilônicos. Por quê? Porque a intenção dos babilônicos era ver o que Ezequias tinha ali, sabe, o arsenal dele, o poderio dele, ver o que ele tinha dentro do palácio, tesouraria, e Ezequias começou a mostrar tudo, porque tem pessoas que só querem entrar só para ver o que você tem. Isso aqui é fato, filho, pode perceber. Cuidado que você deixe entrar na sua casa. Por quê? Que entrar na sua casa para ver o que você tem, para ver o que você, para depois sair falando, para ver o que você possui. Presta atenção, isso aqui é bíblico, filho. Só que presta atenção nisso aqui, segura aí, você vai entender. Quando ele manda os oficiais ali, na intenção de vasculhar o palácio e a casa, a Bíblia diz que os homens vão falar assim para Acabe: Acabe, não faça o que o rei está pedindo, não faça o que Ben-Hadad está pedindo, não siga as suas exigências. Aí presta atenção, você vai ver que o Acabe, ele vai falar assim: ó rei, ele vai responder ao rei: quem está vestindo a sua armadura não deve se gabar como aquele que está tirando. Ou seja, ele está dizendo assim: não se gaba, só porque está de armadura, está se gabando. Escuta só, está se gabando, presta atenção, irmão. Olha que negócio interessante, cadê o orgulho dele, né? Ele estava se gabando ali, já sentindo já o conquistador. Só que uma coisa que eu acho interessante, presta atenção, você rápido. Olha que negócio forte agora você vai entender. Segura isso. Aí no 12 fala assim: Ben-Hadad recebeu sua mensagem quando eles e o rei estavam bebendo em suas tendas. Ordenou a seus homens: preparem-se para atacar a cidade. E eles obedeceram.
Aí no 13 fala assim: naquela ocasião um profeta foi até Acabe, rei de Israel, e anunciou: assim diz o Senhor, vê este exército enorme? Veja, eu entregarei nas suas mãos, então você saberá que eu sou o Senhor. Mas quem fará isso? Perguntou Acabe. O profeta respondeu: assim diz o Senhor, os jovens soldados dos líderes da província o farão. Quem começará a batalha? Perguntou Acabe, o profeta. O profeta respondeu: você. Irmão, segura isso. Olha que negócio tremendo. Quando a Bíblia diz que Ben-Hadad, ele manda uma mensagem para Acabe, dizendo que Samaria seria atacada e tudo mais, ameaçando, a Bíblia diz que em seguida Ben-Hadad vai beber. A Bíblia é clara em dizer que ele estava bebendo. Vinha com seus companheiros ali, com os reis que estavam ao redor dele. Então percebe, ele ameaçou o rei de Israel, mas estava bebendo depois. Só que segura isso, presta atenção, ele estava bebendo. Quando ele estava bebendo, a Bíblia diz que Deus vai usar um profeta para falar com Acabe e vai falar assim: ó, tá vendo esse exército enorme? Eu vou te entregar. Só que Acabe faz uma pergunta: quem atacará primeiro? Aí o profeta falou assim: você. Por que Deus está mandando Acabe atacar primeiro Ben-Hadad? Sabe por quê? Porque Ben-Hadad está bebendo, ou seja, está despreparado. Ou seja, ele ameaçou o rei de Israel, mas ele estava bebendo, despreparado. Por isso que Deus falou: já que ele te ameaçou, ele está despreparado, você vai atacar primeiro. Você não tem que esperar muitas das vezes o inimigo te atacar, mas é você que vai afrontar. Eita glória! Filho, olha o que Deus falou para ele: vai você, Acabe, você que vai atacar ele primeiro. Porque ele está bebendo, ele está sentado na mesa com os reis, bebendo, se embriagando. Então ele não está esperando um ataque surpresa. Tem gente, filho, está igualzinho o Ben-Hadad. Está afrontando, mas está despreparado. Filho, mexer com o espiritual, irmão, você que estava preparado. Isso aqui não é brincadeira, afrontar o adversário, está preparado. Percebe um detalhe, estava despreparado, estava bebendo. Só que presta atenção nisso aqui, quando o profeta falou: você atacará, aí a Bíblia diz assim no 15: então Acabe convocou os jovens, os soldados dos líderes da província, 232 homens. Em seguida reuniu o restante dos israelitas, 7.000 ao todo. Eles partiram ao meio-dia. Ben-Hadad e os 32 aliados estavam se embriagando nas suas tendas. Olha que tremendo, irmão. A Bíblia diz que meio-dia Acabe foi atacar Ben-Hadad. E Ben-Hadad estava bebendo com seus reis, estava bebendo com seus companheiros. Então percebe, ele não esperava por um ataque surpresa. Estava se divertindo com os companheiros, enchendo a cara. Só que mal ele sabia que estava vindo um ataque ali contra ele. É pessoas que estão despreparadas. Filho, você lembra também que Jesus falou que a vinda dele seria como o dilúvio de Noé, onde as pessoas estavam dando em casamento, bebendo, de repente veio o dilúvio. Percebe que o dilúvio pegou as pessoas de surpresa. Então percebe que aqui também é um ataque de Acabe sobre Ben-Hadad vai ser um ataque surpresa. Por quê? Porque ele está bebendo, está despreparado. Segura isso aqui, presta atenção, irmão. Olha que negócio forte. Isso aqui é muito forte que Deus me fez entender. Só que a Bíblia vai dizer, presta atenção, a Bíblia vai dizer que Acabe, ele vai vencer Ben-Hadad na primeira batalha. Só que quando Acabe venceu, olha o que está escrito, irmão, vou resumir. Olha o que está escrito nesse versículo, presta atenção. É muito forte isso aqui. Olha que tremendo. Olha o que o profeta vai falar para ele. Segura isso aqui. No 22. Depois disso o profeta foi ao rei de Israel e disse: fortaleça sua posição e veja o que deve ser feito, pois na próxima vera o rei da Síria atacará de novo. Olha que tremendo. Presta atenção, irmão. Quando Acabe venceu Ben-Hadad, o profeta foi lá falar com ele de novo. Falou assim: ó, assim diz o Senhor, na próxima primavera ele virá de novo. Ou seja, fortaleça, porque na próxima... Olha o que está escrito, irmão. Olha o que o profeta falou para ele, presta atenção. No 22. Depois disso o profeta foi falar ao rei de Israel: fortaleça sua posição e veja o que deve ser feito, pois na próxima primavera o rei da Síria atacará de novo. Então, ou seja, Acabe, você venceu o inimigo, mas ele atacará de novo, porque o inimigo ele é persistente. Pode perceber, filho, você venceu ele, só que na próxima primavera ele vai vir de novo. Se fortaleça, porque ele virá. Então, ou seja, antes do inimigo vir, se fortalece. Por isso que Paulo vai dizer: tomai toda a armadura de Deus para que possa resistir o dia mal. Então, ou seja, se fortalece, se revista, porque ele virá. Você lembra o que Jesus falou? Quando o espírito imundo sai de uma pessoa, ele passa por lugares áridos e seco. Não encontrando descanso, ele diz: voltarei. Jesus sempre avisou que o inimigo volta. Então percebe, ele vai voltar na próxima primavera. Ou seja, você venceu ele nessa primavera, mas na próxima ele virá. Na próxima primavera. Irmão, segura isso aqui. Tem algumas traduções que vai falar que a próxima primavera era no ano seguinte. Pode ler, tem algumas traduções que falam que era no ano seguinte. Eu estou na NVI. Na NA, se me fala a memória, e na NVT, vai falar que a primavera é no ano seguinte. Então percebe, no ano seguinte o inimigo voltaria. Então percebe, o inimigo esperou mais um ano para poder atacar Acabe de novo. Então percebe, 365 dias ele esperou para poder voltar. Porque o inimigo não tem pressa de atacar. O inimigo não tem pressa. Pode perceber, filho, na próxima primavera ele virá.
Ele não tem pressa. Você quer ver uma coisa? Quanto tempo Jesus ficou no deserto? 40 dias. A Bíblia diz que quando Jesus sentiu fome, lá em Mateus, quando Jesus sentiu fome, após 40 dias o inimigo vem. Então percebe, ele estava esperando Jesus sentir fome. Estava esperando o sinal de fraqueza. Ele estava esperando, ele estava ali há muito tempo. Só que ele estava esperando após os 40 que ele veio atacar Jesus. Você está entendendo? Não tem pressa. Agora segura isso aqui para poder finalizar. Olha que negócio interessante. Percebe que ele foi bem claro e falou, se fortaleça, porque ele virá na próxima primavera. Agora por que o inimigo atacava na primavera? Você lembra que está escrito 2 Samuel 11? Quando vai falar que Davi é na época que os reis saíam para a guerra na primavera. Porque sempre os reis saíam para a guerra na primavera. Lá em 2 Reis vai falar isso. 2 Samuel 11 vai falar que na época que os reis tinham o costume de sair para a guerra na primavera. Por que primavera? Porque era um tempo, era um clima bom ali, né? É um tempo climático muito bom para poder sair para a batalha. Por quê? Porque não tinha chuva, não tinha vento. A chuva poderia prejudicar a estrada. Então percebe, porque naquela época tinha terra, então poderia virar lodo, poderia ficar deslizando a estrada. Por isso que a Bíblia fala que é sempre na primavera que tinha as batalhas, porque era um tempo bom para poder guerrear. A estrada já não era mais obstáculo, já era terra, já era seco. E por isso que a Bíblia é clara em dizer que o inimigo sempre vinha na primavera, e os reis também sempre costumavam sair na batalha na primavera. Só que uma coisa que eu acho interessante, presta atenção, a Bíblia diz que, como o profeta avisou para Acabe, que na próxima primavera ele viria, aí no ano seguinte o Ben-Hadad vai voltar para atacar, como o profeta disse. Olha o que está escrito no 26: na primavera seguinte convocou os arameus e marchou até Afec para lutar contra Israel, como o profeta tinha dito para Acabe: Acabe, se fortaleça, porque ele virá na próxima primavera. E assim sucedeu. Deus sempre avisa quando o inimigo vai atacar. Deus sempre avisa. Deus avisa, filho. Você quer ver como Deus avisa? Lembra de Eliseu na guerra? Eliseu advertia o rei de Israel, dizendo onde estavam os arameus. Lembra? Lá em 2 Reis? Eliseu sempre falava, não vai ali que o inimigo está ali. Eliseu sempre advertiu o rei de Israel. Eliseu sempre sabia onde o inimigo estava se acampando para poder atacar, porque Deus sempre avisa. Só que você vai ver que ele vai lá e se fortalece. E a Bíblia diz que, mais uma vez, segura isso aqui, mais uma vez, a palavra do Senhor vai dizer que Acabe, ele vai vencer Ben-Hadad. Só que por que Acabe venceu Ben-Hadad? Sabe por quê? Porque a Bíblia vai dizer que quando Ben-Hadad perdeu a primeira batalha, olha o que os oficiais de Ben-Hadad vai falar para ele. Presta atenção, irmão. Olha que negócio tremendo, presta atenção nisso aqui. Segura isso. Olha o que eles vão falar no 23. Enquanto isso, os conselheiros do rei da Síria diziam: os deuses deles são um deus de montanha, por isso eles foram mais fortes do que nós. Mas se nós combatemos na planície, com certeza seremos mais fortes. Pera aí, olha o que eles falaram. Ben-Hadad, sabe por que a gente perdeu para eles? Porque o deus deles é deus de montanha. Então, ou seja, a primeira batalha foi na montanha, foi no alto. Mas se a gente combater eles na planície, num campo mais aberto, nós vamos vencer. Então, pera aí, estão falando que o deus de Acabe era deus de montanha. Estão dizendo, é Deus do alto, mas da planície não é Deus de planície. A Bíblia diz que Deus não é Deus de longe, mas sim de perto. Filho, Ben-Hadad e seus oficiais estão confundindo, falando, Deus dele só é Deus de montanha, só é Deus do alto. Mas a Bíblia é clara em dizer que Deus não é Deus de longe, mas sim de perto. Então, independente, filho, a Bíblia vai dizer que o Senhor é Deus em cima, no céu e embaixo na terra. A Bíblia afirma, filho, que ele comanda em cima e embaixo. Então percebe que os homens estavam afrontando ali. Vamos ver agora na planície se o Deus de Acabe vai prevalecer. Nessa época Deus estava com Acabe ainda. Acabe não tinha se desviado ainda. Então percebe, Deus dele é de montanha. Agora vamos ver na planície se realmente o Deus deles é Deus de planície. Filho, somente você vai dizer, se eu subo aos céus, lá ele está. Se fosse minha cama no profundo abismo, mesmo ali, tomou me guiará. Deus é em cima e Deus é embaixo, filho. Deus está em todo lugar, meu querido. Escuta isso aqui. E eles afrontando, falando, na planície eles não vai vencer nós. Aí resumindo, aí Deus falou assim para Acabe: Acabe, só por quê? Ele falou que eu sou Deus de montanha e não de planície. Vou entregar ele mais uma vez na sua mão, para você saber que sou eu o Senhor que falei. Aí você vai ver que mais uma vez Ben-Hadad, ele perde a batalha para Acabe. E quando ele perde a batalha para Acabe, a Bíblia diz que, resumindo, Ben-Hadad ele foge. Irmão, vou resumir. Ben-Hadad foge e Acabe captura ele. Só que a Bíblia vai dizer que Acabe vai ser bonzinho com o Ben-Hadad. Olha o que está escrito, olha o que o Ben-Hadad vai falar. Presta atenção, irmão, você não dá glória a Deus com isso. Quando o Ben-Hadad perde a segunda batalha, olha o que está escrito no 31. Seus oficiais lhe disseram: soubemos que o rei do povo de Israel é misericordioso. Vamos até o rei de Israel, vestido com pano de saco e com cordas no pescoço. Talvez ele poupe a nossa vida. Vestido de pano de saco, tendo corda envolvendo no pescoço, foram ao rei de Israel. Eles disseram: teu servo Ben-Hadad roga que me deixe viver. O rei respondeu: ele está vivo, meu irmão?
Os homens interpretaram isso como um bom sinal. Irmão, vou resumir. Olha que tremendo. Olha como Acabe é aquele crente besta. Segura isso aqui. Filho, olha a inteligência de Ben-Hadad. Quando Ben-Hadad perdeu a batalha, falaram para Ben-Hadad: Ben-Hadad, esse povo é misericordioso. O rei Israel, vamos nos render para eles. Ele não vai nos matar se a gente se render. Filho, Deus tinha mandado matar este homem. Deus tinha mandado matar Ben-Hadad. Só que Acabe deu de crente besta. Ficou com compaixão de Ben-Hadad. Acabe ficou com misericórdia de Ben-Hadad. Filho, Deus tinha mandado matar este homem. Olha a inteligência dos oficiais de Ben-Hadad. Olha o que eles falam: Ben-Hadad, vamos nos render para eles, porque eles são misericordiosos. Eles vão deixar a gente viver, eles não vão nos matar se a gente se render. Você viu aquele crente banana? Quer ser bonzinho com todo mundo? Irmãos, nem sempre você tem que ser besta. Filho, tem que praticar justiça. Deus queria que Acabe praticasse a justiça para com Ben-Hadad. Não era para deixar esse homem viver, era para matar ele. Era para matar. Vou te provar que era para matar. Então você vai ver que a Bíblia diz que Acabe, ele acaba dando carona para Ben-Hadad e deixa Ben-Hadad viver, faz um acordo com Ben-Hadad e liberta Ben-Hadad. Quando ele liberta Ben-Hadad, aí você toma a leitura no versículo número 35, você vai ver que o homem de Deus ali fica no meio do caminho, fala com Acabe, ali fala: Acabe, por que você deixou o homem viver a quem Deus tinha destruído, quem Deus separou para a destruição? Então percebe, irmão, você lê aqui, você vai ver que o profeta falou para Acabe: ó, você deixou o homem viver, a qual Deus tinha separado para a destruição. Então era para você matar aquele homem, não era para você deixar ele viver. Então percebe, Deus queria que Acabe praticasse a justiça com aquele homem, com Ben-Hadad, só que não pratica. Nem sempre, filho, você tem que ser bom. Não estou dizendo para você também que você tem que ser uma pessoa muito ruim. Não é isso, mas você tem que praticar justiça. O problema de Acabe foi deixar aquele homem viver e não fez o que Deus mandou. Deus tinha mandado matar ele. Só que, muito pelo contrário, dá carona ainda para Ben-Hadad. Anda de maldada com o inimigo. Porque comunhão há entre luz e trevas. Olha que negócio forte. Reflita nessa palavra em nome de Jesus.